dia! Graça e paz, meus irmãos! Como foi seu Natal? E o seu Ano Novo? Foi maravilhoso? Com a presença de Jesus, tudo vai bem, como diz meu pai, falava muito isso. E olha, gente, hoje teremos a oportunidade de mais uma lição. Nós hoje estudaremos a lição 21, que tem como tema a imperfeição do conhecimento humano. Esse é baseado no sermão 69 de Wesley, tá? E está baseado no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versos 9. Meu nome é Emanuel e eu serei, vamos dizer assim, facilitador dessa lição, ok? Antes de começarmos, eu gostaria de convidar você a curvarmos a nossa cabeça e termos um momento de oração, ok? Vamos lá? Paizinho, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aprofundando o nosso conhecimento na Tua Palavra, ó Pai, e queremos pedir, ó Pai, para que Tu possa abrir nossa mente e coração para aquilo que Tu queres falar. E esteja abençoando a cada um dos meus amados irmãos, ó Pai, no início deste ano, que os Teus sonhos, os Teus planos, ó Deus, possam se realizar em nossas vidas. Esse é o nosso desejo e nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, galerinha. Bem, vamos então para a nossa lição. Abra aí 1 Coríntios, capítulo 13, versos 9. Eu vou ler duas versões, porque uma vai complementar a outra. A primeira é da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz assim: pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Imperfeito significa para os dons, tá? E já na ACF, que é na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas vamos lá para o objetivo dessa aula. Analisar a concepção paulina, do texto para os coríntios, sobre o assunto da imperfeição do conhecimento humano e discorrer sobre o sermão nos 3 pontos. Principais pontos abordados, o que Wesley queria destacar e, por último, o que este sermão ainda nos ensina. Para início de tudo, o conhecimento sempre será mais amplo do que conhecemos, percebemos e imaginamos. A imaturidade nos faz achar que sabemos de tudo. Contudo, o crescimento na graça nos torna humildes e dependentes de Deus, não é verdade? Tem hora que a gente acha que a gente sabe de tudo. Temos que a gente pode até chamar de sabichão, né? Ô, menino, mas tá sabichão hoje, hein? Diante dessa descoberta, afirmamos que precisamos do Senhor e dependemos do seu amor e direção, pois somos incapazes de entender os mistérios da vida e de Deus. E agora, no início deste ano de 2022, que nós estamos iniciando, hoje é dia 2, onde foi aberta aqui a lição, podemos colocar isso também. Nós precisamos e dependemos deste amor e da direção de Deus, porque não sabemos os seus mistérios, os seus planos e seus sonhos para nós, para este ano. Mas temos que ter bom ânimo, porque Deus ele está à frente de todas as coisas, amém? E nessa lição, examinaremos o sermão 69 de Wesley, a imperfeição do conhecimento humano, que foi pregado em Bristol, England, no dia 5 de março de 1784. Pode ser muito tempo, mas Deus tem algo novo para você através dessa mensagem, ok? Aceitar a imperfeição do conhecimento humano é um grande passo para a vida de humildade, simplicidade e dependência de Deus. Eu coloco também aí na dependência também a resignação ou resiliência também, ok? Vamos lá então para os fundamentos bíblicos para essa lição. O nosso conhecimento ele é limitado. Paulo diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. O apóstolo deixa claro que todo conhecimento é parcial. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Significa que Deus não revela tudo, de sorte de quem profetiza é também as pessoas sábias.
dão apenas um vislumbre parcial da verdade. Vou dar uma parada aqui. Você já pensou quantas... Você conhece muita coisa? Sei não, hein? Você já pensou quanto conhecimento você tem? Você tem tantas informações hoje com a internet, com o YouTube. Mas você conhece o tamanho do universo? O conhecimento do homem, ele é ilimitado, na sua opinião? Por que não conhecemos todas as coisas se dissemos que conhecemos muitas coisas? E quanto por cento nós conhecemos da vida? Eu quero que você reflita isso, porque mais lá na frente nós vamos perguntar, tá bom? Então vamos lá. Ixi, caiu aqui um negocinho. Tem um marcador aqui porque preciso dele. Este conhecimento está revelado até mesmo ao Evangelho de Jesus. Em João 13, dos versos 4 a 7, em sua última ceia, Jesus se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Logo após, pegou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Pedro e este lhe perguntou: "Vai lavar os meus pés, Senhor?" Ao que Jesus lhe respondeu: "O que faço não sabeis agora. Compreendo-lo-ás depois." Muita coisa que Jesus fez e faz não sabemos. Não temos respostas prontas e perfeitas para nada na vida. Nós não sabemos de todas as coisas, não é verdade? Este conhecimento da nossa própria limitação deve nos levar a uma atitude de humildade e dependência completa no Senhor, do Senhor, para o Senhor. Assim, Paulo constrói em nós a esperança de que um dia conheceremos perfeitamente, nós iremos conhecer perfeitamente os mistérios de Deus, como está em 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 7 a 9. Ok? Isso é uma coisa muito interessante. Quando nós temos um conhecimento, já percebeu que muitas vezes a gente tem uma certa, até muitas vezes uma certa arrogância, mas nós temos uma confiança que, se não for bem trabalhada, ela pode ser exacerbada. E por que eu falo isso? Muitas vezes colocamos que conhecemos tantas coisas e tal, e esquecemos de Deus. E isso é um ponto que o Wesley coloca muito claro. Meu amado, você tem que ter humildade, que você precisa e depende de Deus. Ok? Vamos continuar, porque nós iremos entrar nesse assunto na próxima parte. Na palavra que ilumina a vida. Deixa eu só olhar aqui as palavras um pouquinho, tá? O desejo pelo conhecimento, ele está presente no ser humano. E ele está fixado em sua natureza mais íntima. Isso é positivo. Embora o nosso desejo de conhecimento não tenha limites, nosso conhecimento em si, ele tem. De fato, ele é confinado em limites bem estreitos. Muito mais estreito do que imaginamos ou até admitimos, tá? Especialmente as pessoas do mundo da academia, da ciência, ok? Wesley dizia que conhecemos muitas coisas em parte, mas a totalidade delas está oculta por projeto divino. Ele diz: nessa nossa profunda nossa ignorância profunda é vista a bondade, assim como a sabedoria de Deus, restringindo o conhecimento humano de todos os lados, com o propósito de encobrir a vaidade do homem. E isso é interessante. Quanto mais um homem conhece, quanto mais ele adquire conhecimento, mais complicado ele fica de depender das pessoas. E principalmente, depender de Deus. A imperfeição do conhecimento humano com relação a Deus.
Wesley começa a explicar a imperfeição do ser humano em relação ao próprio Deus. E ele diz: comecemos com o próprio grande Criador. Quão surpreendentemente pouco de nós conhecemos sobre Deus. Com pequena parte da nossa natureza, da sua natureza, nós conhecemos, bem como de suas atribuições essenciais. Que concepção nós podemos formar de sua onipresença? Quem é capaz de compreender Deus nesse e em todos os lugares? Como ele preenche a imensidão do espaço? Onipresença, como compreendê-la? E eternidade, quem pode compreendê-la? Essas são perguntas que nós devemos fazer, mas Wesley coloca isso no seu sermão, da onipresença de Deus. Você já pensou da onipresença de Deus? Em todo lugar ele se faz presente? É maravilhoso. Você não está só. Você está presente na presença de Deus, porque ele está presente aí contigo. Ok? Vamos continuar aqui, que vamos terminar esse ponto e já vamos para outra parte. Amy Basileia Schilling, uma cristã alemã, certa vez escreveu um cartaz. Senhor, eu não te entendo, mas confio no seu amor. E isso é muito interessante. Nós não precisamos entender, nós precisamos confiar, crer no amor, no cuidado de Deus para conosco. Ok? O segundo ponto que o Wesley coloca aí é a imperfeição do conhecimento com relação ao mundo criado. Wesley, ele cita quão pouco o ser humano conhece o universo, das estrelas e dos planetas. Ele faz logo uma lista de assuntos que eram desconhecidos em sua época e hoje são conhecidos, em parte com a evolução da ciência. Ele diz: quem pode explicar a luz e a eletricidade? Quem conhece o ar, a chuva e o orvalho? Os continentes, os mares, os vegetais, os animais, o ser humano, os insetos, nosso espírito e alma, nosso corpo, os índios e os civilizados. Refletindo sobre a imperfeição do conhecimento, Wesley começa a discorrer sobre questões ilógicas, que são difíceis de ser respondidas. O exemplo é a atitude da pessoa que se diz cristã ser pior do que a atitude de uma pessoa ímpia, que não conhece Deus. Quem pode explicar isso? Não é verdade? Ele ainda declara: tem sido afirmado, e eu temo que seja verdadeiro, que muitos dos assim chamados cristãos são bem piores do que os pagãos que os rodeiam. São mais devassos e mais abandonados a todo tipo de maldade, não temendo a Deus, nem ao homem. Quem pode compreender isso? Wesley, para você ter ideia, Wesley ele fez teologia, mas antigamente o que acontecia? Ele estudava matérias e no final ele direcionava para onde seria o estudo. Então Wesley estudou física, tá? Ele escreveu um livro de, se não me engano, física, tem filosofia, teologia e mais outras matérias, e literatura. Então Wesley era uma pessoa que conhecia, que se aprofundava. Uma das coisas que relatam de Wesley é que Wesley ele pegava uma folha e apontava os prós e contras antes de dar qualquer solução ou resolução ou chegar a um ponto naquilo que ele queria. E Wesley ele escrevia os prós e contras, e isso é interessante porque a gente vê isso muito na filosofia Lean, né? Que a gente, quando estuda engenharia, a gente vai muito para essa parte dos prós e contras, as nossas fraquezas, nossas fortalezas. E isso é uma coisa que Wesley, em 1700 e lá vai pedrinha, ele já fazia. Você já pensou quais são os prós e contras daquilo que você está tomando de sua decisão? Pense bem. Você precisa melhorar, ser racional.
E o Wesley ele foi muito bem doutrinado por seus pais, principalmente Susana, para ter um espírito calmo para tomar a decisão. Antes de tomar a decisão, fazer os prós e contras. E nunca tomar posição antes de analisar, antes de raciocinar com a lógica. Por isso que ele pede para que todo metodista ele se baseie na Bíblia. Se aquilo está na Bíblia, amém. Se não está na Bíblia, não aceite. Porque ele deve e sempre deve estar baseado na Bíblia. Porque a Bíblia é a razão, é aquilo que nos traz o sustento, a base, não somente do conhecimento, mas a base da nossa doutrina. Ok? Meus amados, até aí está tudo bem? Então, beleza, vamos continuar aqui. E ele ainda declara: tem sido afirmado, e temo que seja verdadeiro, que muitos dos assim chamados cristãos são piores do que os pagãos. Eu já até conversamos sobre isso. E o que pode compreender isso? Como podemos compreender isso? Meu amado, nós devemos ter uma atitude cristã do amor. Fazer por amor. Tá bom? Continuando no próximo ponto, que ainda tem mais. O desconhecimento da graça santificadora é o terceiro ponto. Sabemos que a graça de Deus opera em nossa vida. Contudo, nosso conhecimento sobre esta graça é imperfeito. Amém? Wesley dizia que há grande variedade na maneira e do tempo de Deus conceder sua graça santificadora, por meio da qual ele capacita seus filhos e filhas a lhe dar todo o seu coração, a qual nós não podemos de modo algum explicar. Porque algumas pessoas têm mais facilidade no processo de santificação e outras demoram tanto a seguir o caminho do discipulado e da santificação. Wesley diz: nós não sabemos porque ele a concede a alguns antes que peçam por ela, e a outros somente alguns poucos dias depois que a buscaram. E ainda permite que outros crentes esperem por ela, talvez 30, 20, 40 anos, mais ainda, e outros até poucas horas ou alguns minutos, antes que seus espíritos retornem a ele. Deus indubitavelmente tem razão. Indubitavelmente, ele tem plena, perfeita razão, tá? É indubitável. É uma palavra difícil, mas é uma palavra que diz que é perfeito. Ele tem pleno, tudo. Isso é interessante, é importante colocá-los. Deus tem razões plenas, mas essas razões são geralmente ocultas dos seres humanos. Os benefícios da imperfeição do nosso conhecimento podemos aprender em diversas lições valiosas com relação à ignorância do nosso conhecimento. E o Wesley vai citar aí 3 histórias. Vamos lá? A primeira é a lição da humildade. Não pensar de nós mesmos particularmente com respeito ao nosso entendimento, além do que convém, mas pensar com sobriedade, estando inteiramente convencidos e convencidas de que não somos suficientes por nós mesmos para ter um pensamento bom, de que estamos sujeitos e sujeitas a tropeços em cada passo, a errar em todo momento de nossas vidas, se não tivermos a unção do Espírito Santo, que permanece em nós, e se não for aquele que conhece o que está no ser humano, nos socorrer em nossas fraquezas, e de que há um Espírito na pessoa que traz sabedoria e a inspiração do Espírito que traz entendimento. É interessante, e eu vou isso na conclusão conversar, a história de Jó. Eu vou deixar aí no azeite porque nós iremos falar sobre essa humildade em Jó.
Segundo ponto, a lição da fé e confiança em Deus. A convicção plena de nossa própria ignorância nos ensina a confiar completamente em sua sabedoria. Pode nos ensinar o que nem sempre é tão fácil, como alguém poderia conceber, a confiar no Deus invisível, muito além do que podemos vê-lo. Pode nos auxiliar no aprendizado dessa difícil lição, a subjugar, a deixar abaixo a nossa vontade, né? A nossa própria imaginação, ou melhor, raciocínios como palavras propriamente significa, né? Então, subjugar é colocar a nossa razão debaixo, colocar o que nós pensamos debaixo, a nossa imaginação, nossos sonhos, nossos planos debaixo daquilo que nós podemos colocar que é Deus. É confiar que Deus está trabalhando por nós, nos dando a orientação e a direção. E precisamos buscar isso nele, ok? E o terceiro ponto é a lição de resignação. Podemos ser instruídos e instruídas a dizer em todo o tempo e em todas as circunstâncias: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a última lição do bendito Senhor como homem aprendeu enquanto estava na terra. Jesus falou isso antes de ir para a crucificação, né? Pai, não afaste de mim este cálice, mas não quero que seja a minha vontade, mas o que queres, cumpra-se em mim. Então, ele não pode ir mais alto do que não seja como eu quero, mas como tu queres, até que ele curvou a cabeça e também entregou o seu espírito. Olha como também em outra parte, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ali Jesus faleceu na cruz. Que nisso também sejamos semelhantes à sua morte, para que possamos conhecer completamente o poder da sua ressurreição. E ressurreição, meus amados, também é nova vida, ok? Você morreu para o velho homem, para a velha mulher, e agora está em Cristo. Você é nova criatura. Amém? Vamos para a conclusão? Nossa capacidade de compreender Deus, o mundo e a nós mesmos nos leva a uma total dependência do Senhor. Crer, confiar, amar e praticar a justiça deve ser o nosso caminho cristão. Ainda que não compreendamos, né, vamos dizer assim, não compreendamos a totalidade da vida. Devemos viver com dignidade e fazer a vida das pessoas melhor. Bem, eu falei sobre Jó. Eu achei interessante aqui porque Jó, ele teve um momento que nós podemos dizer que ele foi trabalhado muito nessa parte da humildade. O caminho da humildade que Wesley fala, e Jó nos remete a isso, ele falou uma coisa que ele desconhecia. Eu vou ler aqui Jó 42, do 1 ao 6, que diz assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Olha esse trecho. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó,
e na cinza. Essa humildade de Jó nós devemos ter, de não conhecermos totalmente a vida, Deus e o universo. Mas tudo o que precisamos é somente ter um coração humilde, confiante em Deus e, principalmente, resiliente, paciente, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Meus amados, Wesley não coloca aqui que nós devemos ser ignorantes. Pelo contrário, Wesley foi uma pessoa que estudou muito e exigia muito de todos aqueles que queriam ser metodistas, principalmente pregadores. Wesley ele fazia perguntas que envolviam o lado espiritual, o lado familiar, o lado dos sonhos e principalmente da vida dele com Deus. Mas ele fazia isso para poder puxar para cima mesmo o conhecimento das pessoas, a leitura, o conhecimento de Deus, que está onde? Na Bíblia. Na Bíblia. Ó, na Bíblia. A Bíblia. É nessa Bíblia que nós vamos ter o conhecimento de Deus. É interessante só mesmo a gente pensar agora que como Deus trabalha, né? Ele colocou em nós uma limitação mesmo. Tu imagine, um homem com esse cérebro ser igual a Deus. Meu Deus, perigo. Mas nós podemos ter conhecimentos, não completos. Nós vamos ter sempre conhecimentos parciais. Porque o que o Pai mais deseja é que sejamos entregues à sua vontade, entregues àquilo que Ele deseja fazer e direcionar para as nossas vidas. Isso eu acho lindo de Deus. Lindo, maravilhoso. Porque Deus, em tudo, Ele é perfeito. Perfeito para conosco. O seu amor, a sua graça, ela se estende de geração após geração. E essa frase que Jó fala, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus amados, nós precisamos de ter um relacionamento com Deus, de sair do ponto de somente ouvir de Deus para ver, sentir e principalmente enxergar o mover de Deus em nossas vidas. Nós temos que sair do banco. Esse ano de 2022 que possa ser um ano de despertar em sua vida, possa ser um ano diferente, de bênçãos, sem medidas sobre a tua vida. Amém? Vamos refletir aqui rapidamente? Por que admitir a limitação do conhecimento humano promove a humildade, a fé e a resignação? Pense aí. Por que você acha que isso pode e vai provocar em nós essa limitação? O que ela faz isso acontecer na nossa vida? Eu digo que sim. Como eu falei, quando nós não temos tanto conhecimento de algo, nós evitamos até mesmo de nos comprometer por não conhecermos. E é isso que é interessante, quando não conhecemos, dependemos de Deus. Muitas vezes é melhor sermos humildes e confiarmos em Deus e termos paciência ou resignação ou subjugar nosso pensamento para Ele, para que Ele possa agir através de nós, por nós, para nós. Ok? Meus amados, está aí a leitura dessa semana. Você pode aí fazer um print ou então bater uma foto para que você possa se aprofundar essa semana. Vamos ter um momento de oração e assim encerrarmos a nossa lição?
Paizinho Santo, queremos te agradecer, ó Deus, por este momento, e que essa lição, ó Pai, possa entrar e habitar em cada coração. Nos traz mesmo a humildade, ó Pai, a resiliência, a confiança e a fé de confiar em Ti, que em tudo está em Tuas mãos. Que esse ano de 2022 possa ser um ano de bênção, sem medidas. Que este ano de 2022 possa ser um ano diferente na vida dos Teus filhos. E principalmente, Pai, possa ser um ano que possamos confiar mais na Tua ação, na Tua presença e sermos dependentes de Ti, ó Paizinho. Pai, nós te amamos e confiamos que em tudo está em Tuas mãos, na Tua direção, está a nossa vida, a nossa família, nosso trabalho, nossos afazeres, nossos estudos, Pai. Mas direciona e principalmente tira a razão do homem e coloca a razão do Espírito. Nos traz, ó Deus, paz e principalmente nos traz também a sabedoria e o entendimento proveniente de Ti. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, aí está a bibliografia, tá? Que foi baseada nessa lição. E eu quero te convidar. Nós estamos tendo a IBD, às 9h30, por enquanto online, mas agora em janeiro já teremos uma nova coordenação e provavelmente estaremos voltando aí para presencial, ok? Temos o culto de celebração às 19 horas. Hoje é culto de Santa Ceia. Esteja presente, vai ser uma bênção. Sexta-feira, a consagração presencial às 9 horas da manhã. E o culto de oração não está mais sendo sexta, até tem que corrigir. Ele foi para quinta-feira, se não me engano. Eu vou até depois, vocês sigam lá o Instagram da igreja, como também o Face, que lá vai ter informação. Porque agora, nessa última semana, foi quinta-feira. Eu tenho que só confirmar se já foi alterado definitivamente para quinta-feira, tá ok? A nossa igreja fica aqui na Hélio Prates, entre o Taguacento e o Batalhão da Polícia Militar. Tá? Na QNG 25, área especial 3, em Taguatinga Norte. Meus amados, plante uma semente. Aí está o Pix, que é o CNPJ da igreja. Você esteja à vontade para poder fazer sua oferta, seu dízimo, ou até mesmo aquilo que Deus tem colocado em seu coração, ok? Que Deus nos abençoe, meus amados. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma live ou vídeo. Inscreva-se no botãozinho vermelho, ative as notificações e se você também estiver aí no celular ou creio no tablet, você também pode compartilhar essa lição. Então compartilhe também. Você é uma bênção e pode abençoar outras pessoas com essas lições, ok? Meus amados, eu desejo a você um 2023 diferente, abençoado, cheio de saúde, repleto da presença de Deus. E olha, que o Espírito Santo possa ser sobre a tua vida, sobre a tua família, e que esse ano possa ser diferente. E eu vou terminar essa lição com uma música chamada Bem-aventurado, da Aline Barros. Eu acho maravilhosa. Então, cante essa canção, porque bem-aventurados são aqueles que servem a Deus, ok? Meus amados, um beijão, fica com Deus e uma boa semana. Até mais!
pecado é o que tem. Sede da justiça de Deus, a justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Nossa oração altíssima. Oh, Sara esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Levanta suas mãos e comece a declarar e profetizar.